Meus caríssimos, apresento-lhes o agradecimento e a saudação por participarem de mais deste nosso encontro semanal da série Registros sobre Registros, hoje para tratarmos da averbação, da demarcação urbanística. Quero agradecer o apoio que concedem a este nosso encontro, os acadêmicos do nosso sodalício paranaense, Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, e a Noregg do Paraná, cumprimentando a propósito seu presidente, Dr. Matheus Afonso Vido da Silva. A exposição de hoje vem dedicada em memória a Hélio Lobo Júnior, um nome referencial no direito imobiliário brasileiro, meu estimado colega na magistratura de São Paulo, com quem trabalhei de maneira específica na equipe da Corregedoria Geral de Justiça entre 1986 e 87. Éramos ambos, ao lado de outros nomes, alguns bastante conhecidos, a Renata Nalini, Narciso Orlando Neto, Ovidio Sandoval, da Rocha Barros, na equipe do desembargador Silvio do Amaral, que era o Corregedor-Geral da Justiça. Eu disse em 1990, lá na década de 90, que havia como que uma connaturalidade entre o parcelamento do solo urbano, ou seja, a normativa do parcelamento do solo urbano, a doutrina correspondente, e Hélio Lobo Júnior. Tamanha a facilidade, a familiaridade com que Hélio Lobo Júnior tratava dos temas relativos ao loteamento, ao desmembramento do solo. Aposentou-se relativamente cedo, há mais de 20 anos, foi trabalhar na condição de advogado, especializando-se nessa área da imobiliária, atuando junto aos cartórios de registros de imóveis, sobretudo, e deixa-nos aí com bastante saudade, um colega que, além do mais, era muito simpático no trato pessoal, muito cordial, sempre muito alegre. Muito bem, fica então aqui a minha forma de homenagear este meu colega na magistratura de São Paulo, como eu disse, nome referencial no direito imobiliário brasileiro. Bom, prosseguindo no exame dos títulos averbáveis no ofício imobiliário, cabe-nos agora considerar a inscrição do auto de demarcação urbanística. Isso é um averbamento que está previsto no item 26, no inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015. Como nós sabemos, o inciso 2º é o que reúne, desse artigo 167, é o que reúne os títulos suscetíveis de averbação no ofício imobiliário. O inciso 1º trata dos títulos que a normativa contempla como passíveis de registro em sentido estrito no ofício imobiliário. Essa disposição do item 26 do inciso 2º do artigo 167, a que eu acabo de referir, ela foi incluída na legislação brasileira, e particularmente na Lei de Registros Públicos, por um dispositivo da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009. O artigo 76 dessa lei incluiu esse item no inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015. E essa Lei 11.977 é a lei que instituiu o programa Minha Casa Minha Vida. Pois bem, para agora, o artigo 11 da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, essa lei resultou da conversão da medida provisória 759 de 2016. Ali se encontra a referência de que a demarcação urbanística é um procedimento destinado
a identificação dos imóveis públicos e privados que compreendam, que contenham, ou como prefere dizer a lei, que abranjam núcleos urbanos informais. Então, visa-se a identificar esses imóveis, naturalmente encontrados ali, esses núcleos urbanos informais, e, na sequência, também a obter a anuência dos titulares de direitos inscritos na matrícula desses imóveis ocupados. Bom, e como isso vai atingir a sua combinação? Bom, mediante o averbamento na matrícula dos imóveis da viabilidade da regularização fundiária, que deve ser promovida a critério do município. Bom, a redação desse dispositivo na Lei 13.465 é tortuosa. Nós já nos estamos acostumados a frequentes textos legislativos realmente menos felizes, por assim dizer. Mas, enfim, pomos-nos a saber, com essa lei, que a demarcação urbanística é um procedimento que se faculta, deflagrem os municípios. Os municípios deflagram esse movimento, esse procedimento de demarcação urbanística, cada qual dos municípios, por evidente, nos limites próprios de sua circunscrição espacial, num procedimento que visa, por primeiro, a identificação dos imóveis, sejam eles públicos, sejam eles privados, não importa, em que se dê o fato possessório de um núcleo urbano informal. Um fato possessório estabilizado, localizado, não é uma situação de nomadismo, senão que uma situação já de alguma permanência. Em outros termos, trata-se aqui de um apossamento não moldado ao sistema jurídico formal. Por isso que se fala em núcleo urbano informal. O segundo objetivo indicado nesse dispositivo que eu mencionei, do artigo 11 da Lei 13.465, é o de obter-se a anuência dos legitimados registrais quanto aos imóveis objetos da demarcação. Seguindo-se, então, a terceira e última das finalidades indicadas nesse artigo 11, que é o averbamento correspondente nas matrículas. Então, é a matrícula do imóvel e ali se vai fazer a averbação de que o que se averba é o auto, mas isso diz a lei, averba-se o auto, mas no fundo o que se averba é a própria demarcação imobiliária para identificar, por meio do auto, para identificar os imóveis em que haja esse núcleo urbano informal. Enfim, o de que se trata, ao fundo, é o da inclusão de posses ditas informais no sistema jurídico formalizado. É o acesso da informalidade ao sistema jurídico formal. E, para tanto, claro, é preciso saber quais são essas posses e é preciso também não vulnerar, de algum modo que seja, o direito dos titulares registrais relativos aos imóveis onde haja o estabelecimento dos núcleos urbanos informais. Isso tem uma funda e justificadíssima razão de ser, uma razão de justiça. Não se pode pretender incluir excluídos, ou seja, incluir aqueles que estão excluídos do sistema formal, excluindo os legitimamente já incluídos. Ou seja, queremos efetivamente incluir os marginalizados do sistema formal num ambiente de formalidade para que daí resulte alguma segurança, ao reconhecimento de direitos, etc. Mas isso não deve correr à conta da exclusão dos que já estejam legitimamente incluídos. Ou seja, incluir alguns não significa excluir outros. Então é preciso que também esses que venham a perder alguma coisa, seja, os proprietários ou titulares de outros direitos reais inscritos, relativamente aos imóveis onde se está dando o estabelecimento do núcleo informal, é preciso também dar a eles a possibilidade de exercício de seus direitos. É preciso compreender isso. Note-se que o próprio registro de imóveis ficaria bastante molestado, bastante vulnerado
na sua atividade de dação de segurança jurídica, na medida em que não se observasse isso em atenção ao fato de uma ocupação informal. Bom, a Lei 13.465 revogou as disposições da Lei 11.977 referentes ao procedimento de demarcação urbanística, propiciando ao poder público, então, a faculdade de, por si próprio, notificar os legitimados tabulares e os confinantes dos imóveis objeto. Notificação essa que, na Lei 11.977, incumbia sempre ao registrador imobiliário. Então, na verdade, é que concedeu-se ao poder público, portanto, à administração pública, aos municípios, a possibilidade de essa mesma administração, por si própria, proceder à notificação dos legitimados tabulares, legitimados registrais, titulares, portanto, com direitos inscritos nas matrículas ou transcrições, e os confinantes também dos imóveis objeto. Agora, com a nova lei, portanto, tem o município a possibilidade de eleger entre promover ele próprio essa notificação ou requerê-la ao registrador de imóveis, que então ele, registrador de imóveis, deverá diligenciar essa notificação. Isso está previsto no parágrafo 5º do artigo 20 da mencionada lei 13.457, onde se diz ali que a critério do poder público municipal, ou seja, é uma faculdade do poder público municipal, as medidas de que trata esse artigo 20, entre elas, portanto, a notificação, podem ser realizadas pelo registro de imóveis do lugar em que se encontra o núcleo urbano informal a ser regularizado. Aqui se respeita a competência territorial do registrador. No sistema da mencionada Lei 13.465, faculta-se ao poder público municipal competente, e outra vez em texto criticável, o procedimento de demarcação urbanística com base no levantamento da área a ser regularizada, olha como a coisa dita, área a ser regularizada e na caracterização do núcleo informal a ser regularizado. Essas duas expressões, a ser regularizado, tornam o texto realmente tortuoso. Não? Havia formas melhores para redigir isso. Isso está no caput do artigo 19 da Lei 13.465. Mas, como quer que seja, tem que haver um levantamento da situação da área. Esse levantamento é necessário para que se expeça, ao fim, o auto de demarcação, que, então, pode abranger o todo do imóvel, pode abranger uma porção de um, ou até mesmo de mais imóveis. Não há necessidade, aqui não há a imperiosidade de um espelhamento entre o que consta da matrícula e o que consta da realidade física. Então, pode admitir-se, por exemplo, em situações de domínio privado, cujos proprietários não sejam identificados, porque as descrições são imprecisas nos registros anteriores, isso é muito comum. Pode ser um domínio privado objeto do devido registro no ofício de imóveis competente, ainda que com proprietários distintos, e pode ser também pelo domínio público, imóveis de domínio público. Isso está no parágrafo 2º do artigo 19. Deverá o mesmo auto de demarcação acompanhar-se de planta, memorial descritivo das áreas, esse é um problema, aí vai uma série de requisitos especificamente indicados na legislação, parágrafo 1º do artigo 19, bem como também de uma planta, em que se sobrepõe o imóvel demarcado com a situação da área constante do registro de imóveis. Então, fazem a possibilidade do cotejo para exatamente facilitar a possibilidade de averbação com o maior, digamos assim, a maior fidelidade possível. Bom, o procedimento dessa demarcação tem uma cumieira, ou seja, um ponto de culminância. É exatamente o averbamento no ofício imobiliário. O objetivo é gerar esse aspecto de segurança. E isso exige, como ficou já dito aqui, a notificação dos titulares de domínios, titulares dos direitos inscritos em geral, e dos confrontantes ou confinantes da área demarcada. Essa notificação pode ser diretamente realizada pelo poder público, já o dissemos, mas é-lhe facultado também requerer que a diligência se faça pelo registrador
imobiliário competente. Mas as regras são as mesmas para as diligências de notificação. Quer elas se realizem pelo município, quer a elas proceda o registrador. A notificação pode ser pessoal, pode ser pelo correio, aí com a postagem deve ter aviso de recebimento, ou ainda por edital. E, sendo assim, deve observar-se sempre o endereço que conste da matrícula da transcrição, para que isso conste das diligências de notificação, qualquer que seja o meio de que se valha aqui o emitente dessa notificação. E aí, então, os notificados têm o prazo de 30 dias para impugnar a demarcação, com um prazo comum de 30 dias. E quanto ao sumário, que deve constar do edital, é interessante dizer que a lei prevê, demais da descrição da área demarcada, a mostra de um desenho simplificado. É uma certa antecipação de algo que me parece relevante, porque em alguns sistemas de registro já há essa previsão de um mapa ou de um croquis que acompanha compõe a matrícula do imóvel. Prevê a normativa que a falta de manifestação dos notificados haja de interpretar-se como concordância com a demarcação urbanística. A mesma coisa que ocorre lá com a usucapião, chamada usucapião, mal chamada usucapião extrajudicial. E isso é particularmente gravoso, a meu ver, quando se trata da notificação por edital. Não podemos ver que lá no parágrafo 6º do artigo 20 da Lei 13.457, está dito que a notificação advertirá que a ausência de impugnação implicará a perda de eventual direito que tenha notificado sobre o imóvel objeto da REURB. Bom, é preciso ponderar aqui algo. Sem embargo da muito relevante tarefa de regularização fundiária, o registro de imóveis tem ainda uma função de custódia, que, por evidente, se vê debilitada, se vê muito fragilizada, quando, sem efetivo direito de defesa, um legitimado tabular perde o direito de dominial inscrito. Note que aqui pode dar-se o caso, é isso que me preocupa, da intimação, da notificação por edital. Enfim, se faz o averbamento. Terminado todo esse processo de notificação, se não houver impugnação, etc., averba-se o auto, indicando-se a superfície e as medidas de contorno da área do núcleo urbano informal, indicam-se as matrículas afligidas por esse auto, e sempre que possível, a área abrangida em cada uma delas, e também a existência de áreas cuja origem não se possa identificar, a conta de imprecisões dos registros anteriores. Não se impede a averbação do auto, isso é importante, quando falte anterior matrícula referencial. Então, nesse caso, o que se faz é inaugurar-se uma nova matrícula, que então reflete a situação registrada do imóvel. A mesma coisa que ocorre com a usucapião quando não se encontra o registro anterior. Se a demarcação urbanística abranger imóveis situados em mais de uma circunscrição imobiliária, então competirá ao oficial do registro imobiliário, a quem foi rogado o procedimento, suposto que ele seja competente, comunicar aos demais ofícios competentes para o fim de que nesses ofícios também se averbe a demarcação. Eventuais questões de especialidade imobiliária não impedem o averbamento do auto de demarcação. Isso está previsto claramente em dois dispositivos, parágrafos 5º e 6º do artigo 22 da Lei 13.465. E, finalmente, eu queria mencionar que, quando promovida pelo poder público a notificação dos legitimados tabulares e dos confinantes da área demarcada, isso é muito importante, caberá, sim, ao registrador controlar a regularidade do ato. Ou seja, ele deve verificar se houve o chamamento de todos os titulares inscritos. Ou seja, o fato de não haver relevância
para o tema da especialidade imobiliária em relação ao averbamento do auto de demarcação urbanística, não significa dispensa de observância de alguns outros tantos requisitos para o registro. E um desses requisitos é exatamente o do controle, que na verdade recai no plano do trato consecutivo, da consecutividade ou continuidade no registro. Tem que controlar se todos aqueles que deveriam ter sido notificados assim o foram. Bom, e com isso nós terminamos esta breve exposição acerca do averbamento da demarcação urbanística, numa explanação que, como eu disse, é dedicada à memória de Hélio Lobo Júnior, um nome importante para o direito imobiliário brasileiro, com vários trabalhos escritos, com uma atuação na Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo muito importante, especialmente nos primeiros tempos em que as questões de registro com a nova lei foram disputadas. Ele ali esteve, por assim dizer, nas primeiras levas dos juízes auxiliares da Corregedoria e que também na sua advocacia deixou um trabalho muito fecundo, de grande produção em matéria de direito imobiliário em geral e do direito registral. Torno a agradecer aos meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e a Noreg do Paraná o apoio que concedem a estes nossos encontros semanais da série Registro sobre Registro. E que Deus nos permita rever-nos na semana que vem. Muito obrigado.